mexendo, aí a gente fica mais... Estamos ao vivo, então, olá. Estamos ao vivo, então, olá, boa tarde a todos e todas. Me chamo Lucas. Será que nós temos visualizações? Acho que apareceu. Estamos. Então, boa tarde a todos e todas novamente. Me chamo Lucas. Eu faço parte do Centro Acadêmico Herbert Souza, do curso de Gestão de Políticas Públicas da EASH-USP, a nossa querida USP Leste. E hoje nós estamos encerrando esse terceiro dia, né, sobre vidas negras em foco, com esse tema brilhante, incrível, extremamente necessário, que são as pessoas negras na academia, né? Porque, como nós bem sabemos, o racismo ele é uma opressão transversal, né? Ele nos pega em todas as faces da nossa vida e, infelizmente, na academia, nos meios de pesquisa, não é diferente, né? Então, o nosso primeiro dia foi sobre a violência policial, ontem foi sobre cultura e negritude, e hoje estamos falando sobre as vidas negras na academia, né? Então, nós estamos com essas três convidadas maravilhosas, essas três mulheres pretas incríveis, a Ana Sanches, a Poliane e a Raquel, que trabalham com diversas áreas, além da academia, com outros projetos. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, muito obrigado pelo convite. Então é isso, eu passo a palavra para vocês, se apresentem, falem o que tiverem vontade, e assim a gente vai dando início à nossa roda de conversa. Muito obrigado, viu? Opa, peraí, Ana, que você está no mudo. Prontinho. Oi, tá me ouvindo agora? Prontinho. Eu tinha me mutado aqui. Boa tarde a todas e todos e todes que estão aqui presentes. Eu agradeço super o convite do pessoal da turma de GPP. É sempre um prazer trabalhar com a galera de GPP. A gente negociou aqui quem que ia falar primeiro, aí eu pensei, vou falar primeiro. Adoro, né? Porque eu sou leonina, né, gente? A primeira coisa que eu gosto de falar sobre mim é o meu signo. Então, já começo fazendo essa apresentação, né, que é uma brincadeira, assim, meio que para quebrar o gelo desse estilo acadêmico, desse modelinho tão gelado que é dentro das instituições, né? Então, eu sempre brinco, né, com essa questão para a gente também ver que eu não sou o modelo acadêmico desses que a gente conhece, desses que a gente está acostumado a ver ali na sala de aula, né? Eu faço questão de ser bem diferente. Então, além de agradecer o convite, vou me apresentar um pouquinho depois dessa mini apresentação astral que eu já fiz. Eu sou turismóloga, né? E fiz mestrado na Faculdade de Saúde Pública da USP. Eu vim de uma faculdade particular, uma graduação particular do litoral norte de São Paulo, de Caraguatatuba. Depois de uma trajetória, assim, de mercado de trabalho, de muita coisa, assim, fora da academia, do mundo acadêmico, eu acabei tendo a grande oportunidade, assim, de conhecer o que era um mestrado, que eu nem sabia o que era. Fui fazer meu mestrado na Faculdade de Saúde Pública. E depois fiquei um tempinho afastada também da academia, comecei faculdade de Direito, fiz um ano de Direito e passei no doutorado na EASH, né, no ProMUSP, que é um programa de mudança social e participação política. Aí optei por continuar o doutorado e depois retomar a faculdade de Direito, que é um sonho bem antigo, assim, mas que eu acredito que futuramente será um momento. Só queria perguntar, Lucas, quantos minutos eu tenho para falar, para eu não me extrapolar aqui? Vamos deixar cada uma se apresentar, e aí depois a gente volta em você, pode ser? Tá bom. Então, assim, eu acho que a Raquel caiu. A Raquel caiu? Ela consegue voltar, né? Tá. Então, dentro da minha trajetória acadêmica, assim, é isso. E por fora da trajetória acadêmica, além de leonina com ascendente em peixes, eu sou do litoral norte, né? Morei um bom tempo lá do litoral, então não sou uma menina daqui de São Paulo, né? Essa cidade é bem desafiadora para mim, então é sempre um aprendizado e tem sido um aprendizado me aproximar cada vez mais dos estudantes da EASH, que é um núcleo bem diferente da USP que eu conhecia
na Faculdade de Saúde Pública, e tem sido uma surpresa bem grata. E me apresentando, acho que basicamente é isso. O resto a gente pode ir conversando depois. Tá certo. Pode ir, Poliana. Oi, gente, boa tarde a todas as pessoas presentes. Sou Poliana Ferreira, sou advogada, mestre e doutoranda em Direito pela UGV São Paulo, e queria saudar minhas companheiras e meu companheiro de mesa, agradecendo o convite para esse bate-papo, né, sobre esse tema super pertinente. Então, estou super entusiasmada para passar esse restinho de tarde com vocês. Tá certo. Pode ir, Raquel. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Raquel Luxemburgo, né? Eu faço mestrado na USP, aqui no IFUSP, no Instituto de Física. Me graduei em Química lá na Federal da Bahia, né? E vim para cá para estudar o mestrado. Sou também diretora da Associação Nacional de Pós-Graduandos, né? E aí eu queria agradecer o convite para essa mesa tão bonita e tão especial. Tá certo. Obrigado. Então, vamos combinar 20 minutinhos cada, para dar tempo de cada um falar um pouquinho a trajetória, tanto vida quanto academia, e também fazer uma rodada de perguntas, tá certo? Então, pode começar, Ana, beleza? Então, vamos lá. As meninas foram super rápidas, né? Eu vou ser bem rápida também nessa fala, para não extrapolar muito. Bom, fiquei pensando bastante no que falar nessa mesa, né, e relembrar um pouco da minha própria trajetória, né, porque esse tema, para a gente, remete muito à nossa própria trajetória de universidade, né. Então, contando mais detalhadamente, a minha trajetória universitária, ela começou graças ao ProUni. Então, eu só acessei a educação de nível superior, né, por conta de ser uma moradora de periferia no litoral norte. Não só eu, como a minha mãe, como os meus 2 irmãos, todos em casa fizeram faculdade particular através do ProUni. Então, foi o que chegou até nós de informação na época. E a gente nem sabia, assim, muito bem o que era universidade pública. Então, se a gente nem sonhava com uma faculdade com nível superior, muito menos com um mestrado, um doutorado, nem sabia que existia faculdade de graça, né? Então, eu venho assim, de uma trajetória de educação básica, que realmente me foi cerceado vários tipos de informações. E uma delas é essa da educação, né? Eu acredito que um projeto político, ele tem esse viés, né, de alienar, de impedir com que as pessoas tenham essas informações, né, principalmente no âmbito da educação. Em compensação, o curso técnico a gente sabia de todos, né, para trabalhar, aqueles cursos, né, para servir ao mercado, né, sem uma formação crítica. Então, inicialmente, eu fui para a graduação particular, fazer turismo. Era muito nova, eu tinha 17 anos, não sabia muito bem o que fazer. E a minha mãe já estava fazendo junto comigo, né? Para você ver, a minha mãe foi fazer faculdade com 35 anos, né? Graças ao ProUni, né? Naquela época de 2006, quando sobrou vagas, e aí ela conseguiu entrar através do Enem. E na época eu não sabia muito bem o que fazer, morava numa cidade litorânea de turismo, fiz o turismo e acabei gostando bastante, mas no fundinho eu sempre quis fazer o direito, mas eu não fiz porque minha mãe já fazia o direito. E posterior a isso, eu trabalhei um bom tempo numa agência de viagens, mas sempre trabalhando muito, 12, 13, 14, 15 horas por dia. Tinha dia que era 18 horas, muito, muito cansativo entre cidades do litoral. E eu lembro que eu já tinha o sonho de fazer aquela tão sonhada pós-graduação, né? Mas eu não entendia muito bem como funcionava. E depois de trabalhar um bom tempo no mercado e ver que aquilo não era para mim, no sentido de que era uma estrutura muito exploratória, muito opressora, né? Aquela coisa de metas, pagar pouco, né? Aquela coisa do mercado de trabalho que a gente conhece aí, que praticamente a gente passa mal dentro do trabalho de tanto trabalhar.
E aí comecei a ter contato com pessoas que faziam mestrado e doutorado na USP, e eu falei, nossa, será? Vou tentar, né? E aí eu vim para São Paulo, assim, bem com a cara e com a coragem, pedi demissão do trabalho e vim ser uma aluna especial. Primeiro, eu tomei alguns nãos, assim, porque a entrada na pós-graduação, ela é muito elitista, assim, dentro do mestrado e do doutorado, então eu recebi não. Tipo, quem é você, faculdade particular? Imagina que você não fez um IC? Como assim? Então, tomei uns nãos bonitos, a ponto de achar que o mestrado e doutorado não era para mim, nem para ser aluna especial, nem para ser aluno ouvinte. Mas acabei persistindo um pouquinho e conheci alguns professores e professoras bem interessantes e engajados dentro da Faculdade de Saúde Pública. E aí eu comecei a fazer o processo, né, de estudo. A primeira vez que eu tentei fazer a prova, obviamente não passei, porque eles exigem também um inglês, né? Se eu não sabia o que era universidade pública, muito menos inglês, né? Então, contando um pouquinho dessa trajetória para vocês, né? Acaba sendo, acho que, a trajetória de muitas pessoas que eu também conheci aí nessa luta, né? Falo que os jovens de hoje estão tendo, assim, mais acesso a algumas questões por conta da internet que eu não tive com 17 anos, né? E agora eu tô com 32, fiz 32 semana passada. Então, nesse meio tempo, de 2014, mais ou menos, ainda tinha uma dificuldade ainda no diálogo, né? E aí consegui entrar na pós-graduação, e após a entrada na graduação, eu falo que uma coisa é uma luta para entrar, e a outra luta é para permanecer. A Raquel aqui, que é companheira da NPG, acho que é uma pessoa que pode falar muito melhor sobre isso, a luta que é a permanência estudantil, né? Principalmente para quem não é de São Paulo, principalmente para quem depende de bolsa, para quem não conhece nada. Eu tenho, assim, infinitas histórias que um dia a gente pode conversar aí quando essa pandemia acabar, de como era difícil até me localizar em São Paulo, pegar ônibus, era bem difícil. A Poliana perguntou quanto tempo. Poliana, 20 minutos ele falou para a gente falar aqui, mas eu acho que eu nem vou chegar nisso. Aí, enfim, terminei o mestrado com as duras penas, aquela questão de bolsa, tive que desistir da bolsa no último mês, porque o meu programa exigia que eu defendesse em 2 anos se eu fosse bolsista. Aí, no último mês, eu desisti da bolsa e continuei por mais 6 meses no mestrado. Então, até essas questões que são, assim, inimagináveis, né? Como é que você vai fazer uma pessoa por conta de nota, né? Nota do programa. Enfim, graças à ajuda aí de várias pessoas, eu consegui permanecer mais um tempo e continuar no mestrado. E aí, todo aquele processo mas vocês lembram, né? Temer, de impeachment, né? Tava tudo muito delicado, muitos cortes, sucateamento da universidade, né? Onde eu estudei, Faculdade de Saúde Pública, não sei se vocês conhecem, mas ela é ali em Alto de Pinheiros, ao lado da Faculdade de Medicina. Então, vocês já imaginam, é um lugar branco, né? Majoritariamente branco e masculino. Né? A Faculdade de Medicina mesmo já foi barrada várias vezes para entrar, tem várias histórias lá, porque a gente ia muito ali na Prima, né? Prima Medicina, então a gente tinha várias dificuldades para acessar a Faculdade de Medicina. Então, um lugar muito branco, muito elitista, que não pensava políticas de permanência estudantil para as pessoas pobres e muito menos para pessoas negras. Colegas de pós-graduação negras que eu tive foram 2. Professoras negras, nenhuma. Na minha trajetória inteira de graduação, de mestrado, agora no doutorado que eu tive, assim, o prazer de ter mais professores negros, né, 2 no caso, então tendo mais acesso aos professores da EASH, né, então tem a professora Gislene e tem o professor Denis, e também estou tendo o prazer de ter bastante colegas, né, negros e negras, então isso para mim é muito importante, porque a gente começa a compartilhar experiências muito parecidas, começa a questionar coisas muito parecidas, né, e coisas que eu não tive na época do mestrado, mas consegui, assim, me fortalecer. A NPG tem um papel super importante na minha vida, porque eu sempre fui representante discente, comecei a me vincular aos movimentos estudantis, dentro da APG também, eu fiz parte da diretoria da APG na época, então foi muito importante essa união, né, de movimento estudantil,
político, né, para a gente conseguir permanência estudantil. Tinham colegas que moravam no CRUSP. Então, assim, eu fui conhecendo um novo universo, né? Então, assim, não ser de São Paulo, nunca ter ouvido falar da USP, assim, de uma maneira concisa e para o que era a universidade pública, me trouxe, assim, muitos prejuízos, mas, ao mesmo tempo, eu consegui aprender como tudo isso funcionava e ainda estou aprendendo, né? Tem muita coisa, o aprendizado, ele não acaba nunca. Então, eu participei um pouco de alguns processos de decisões de cotas na USP, né, tanto da graduação como algumas discussões para pós-graduação. Eu acho que a Raquel vai poder falar um pouco mais sobre isso, que ela está mais ativa nessa questão, mas o que eu tenho participado recentemente como representante discente do ProMUSP é construir editais para mestrado e doutorado com cotas raciais, com cotas para indígenas, com cotas para pessoas trans. Inclusive, tem mais uma ideia nossa surgindo aí para a comunidade do Keralux, que está no entorno da universidade. Então, são ideias que a gente só tem quando a gente, passa por algumas questões, né? As cotas na pós-graduação ainda é um mito, ainda é um mistério, ainda é uma dificuldade, né? Porque tem essa questão da meritocracia. Você vai concorrer para uma pós-graduação, você tem que ter o quê? 10 artigos publicados? Aí você fala, como que eu vou publicar, né? Não sei quantos artigos, não sei quantos capítulos de livros, né? Sendo que para publicar às vezes, um ano uma publicação, fala que você tem que ter inglês, espanhol, mandarim, francês, R$2.000 para publicar um artigo, tem que ter participado de congresso, ou seja, é muito difícil. Eu falo que recentemente eu tenho visto alguns lugares que dizem que tem vagas para as pessoas negras. Procuramos uma pessoa negra para ser consultora. Aí tem lá, requisitos, falar espanhol, inglês, francês, escrever, compreender bem, nananana. Então, você não quer uma pessoa negra, né? Porque você coloca tantas questões que uma pessoa negra, muitas vezes na graduação ou no mestrado, ela não tem esses pré-requisitos, porque ela tem toda uma trajetória que a impediu de ter tudo isso, né? Enfim, então, eu penso muito, e a gente tem debatido muito dessas cotas dentro da pós-graduação, e como cada unidade, cada programa é muito autônomo, isso não é geral na USP. Então, eu estou discutindo isso dentro do ProMUSP, mas a gente tem dentro da própria EASH vários programas. A gente tem dentro da USP também vários outros programas. Se na pós-graduação isso tem uma dificuldade, na graduação também. Eu lembro que eu recentemente fui prestar graduação pela FUVEST, e quando eu olhei, não são todos os programas que têm cotas sociais. Então, alguns têm cotas sociais, outros nem sociais e muito menos cotas raciais. Então, quando você vai se inscrever lá. E aí, uma outra questão que é muito importante, para finalizar, que eu falo sobre as cotas, é que quando você vai prestar sistema de cotas na graduação, existe uma pontuação. Então, para você passar em cotas é 35. Para quem é aquela ampla concorrência, é 30. Então, isso acaba tendo um grande problema, pelo menos isso aconteceu o ano passado na FUVEST. Então, olha que grande questão. E aí eu lembro que eu prestei para Ciências Sociais. E aí a minha nota, se eu fosse na ampla concorrência, teria passado. Ou seja, será que o processo está sendo legítimo? Então, como melhorar esse processo de cotas também, né? Porque tem cotas, mas até que ponto a gente está conseguindo fazer com que ela seja efetiva? Ou a gente não está barrando negros mais uma vez, isso acaba sendo uma falácia. Então, isso já foi uma pauta do Conselho Universitário também, o ano passado, a gente tentou conversar. E o que eu digo geralmente, né, para as pessoas que às vezes questionam, porque ainda assim, nos dias de hoje, há questionamento sobre cotas, né? Então, por que se somos todos iguais, né? Temos os mesmos direitos, a tal meritocracia, né? Eu acho que é importante a gente acreditar nessa reparação histórica também, que são as cotas, né? Porque o povo negro foi há mais de 400 anos aí escravizado. Hoje, acho que, né, a escravidão ainda ela mudou, né, mas não é igual, mas ela ainda acontece, né? A gente tem hoje aí o racismo velado, o racismo estrutural, o racismo institucional, coisas que limitam as pessoas negras aí, acabam barrando elas para acessar esses outros espaços. Acho que eu já finalizei aqui nos meus 20 minutos, mas eu acho que, num panorama geral, é isso que eu tenho para falar.
e vou abrir aí para as companheiras. Obrigada. Tá certo. E só para complementar, e não só o problema das cotas, né, Ana, mas como os fraudadores de cotas, né, porque a gente está vendo a todo instante, hoje, pela primeira vez, a USP baniu um aluno, né, mas assim, na EAD a gente sabe que existe um X de cotas, mas ao entrar na sala, no bandejão, nos espaços, cadê esses alunos, né? Cadê essas E as cotas? bolsas? E as As bolsas que estão são para as pessoas negras, e de repente você vê bolsista que não é negro, você fala, opa, na pós-graduação. Entendeu? Então, Pois é. mesmo com essa conquista de direitos, ainda de dever, na real, ainda tem uma grande trajetória, uma grande estruturação, né? É realmente muito difícil. Ou seja, a luta é para entrar, é para permanecer e é para a gente lutar contra as pessoas que estão fraudando todo esse processo, pra né? reivindicar ainda, né? Então é realmente muito difícil, é muito difícil. Em vez das pessoas brancas entenderem que elas fazem parte dessa luta antirracista e na conquista de direitos das pessoas negras como reparação histórica, elas estão se aproveitando desse direito que a gente está conquistando, né? Realmente, é outra questão. É isso. Muito obrigada, Ana. Passo agora para a Poliana. Oi, gente. Mais uma vez, me agradecer o convite. Estou um pouco tensa, né? Estou com medo de destoar muito a minha fala, porque, enfim, vou começar situando um pouco de onde é que eu observo a questão da representatividade negra na academia, né, a partir de onde eu me situo, enfim, expressar um pouco o meu lugar de observação, para que as pessoas compreendam também de onde vêm as minhas reflexões. Eu sou egressa da política de cotas da Universidade do Estado da Bahia, né, me graduei em Direito aqui, através dessa política pública, e também falo a partir de uma recente experiência que tive como professora substituta na Faculdade de Direito da Federal da Bahia, onde a política de cotas também promoveu uma alteração do quadro discente e docente, né? Então, estou falando mesmo da UFBA e situando em Salvador, onde, né, quase 80% da população se autodeclarou negra no último censo, né? Censo esse que, por sinal, está ameaçado de não acontecer agora em 2020. E também estou falando com as lentes, né, do trânsito no direito. Então, se eu destoar muito, vocês sinalizam no final. Bom, primeiro, eu acho que esse debate sobre representatividade negra na academia, ele só é possível se a gente contextualiza ele dentro da sociedade, né, do contexto brasileiro, que é, né, marcado historicamente pela exclusão de pessoas negras da academia, negação do direito à educação, né, às pessoas negras, e né, uma histórica violação dos direitos das pessoas negras no acesso ao ensino superior. Né? Então, esse debate sobre representatividade negra está marcado nesse contexto. Mas eu queria refletir rapidamente com vocês 3 dimensões dessa questão que eu enxerguei e que algumas delas a Ana já trouxe para a gente continuar conversando, na verdade, né? Então, acho que tem uma dimensão numérica, tem uma dimensão político-estrutural e tem uma dimensão epistemológica, né? Do ponto de vista numérico, eu acho que as cotas, né, ela promoveu importantes avanços na inclusão de pessoas negras nas universidades. Mas tem uma outra dimensão do problema, né, que não tem necessariamente sido acompanhado com a inclusão de pessoas negras, né, que é a discussão de permanência nas universidades. Então, estamos falando de um cenário no qual os estudantes e as estudantes negras ainda precisam decidir se vão comprar um livro ou se vão jantar de noite, né? O debate aqui é esse. Então, tem a inclusão, tem a permanência e tem o ingresso no mercado de trabalho, né? Então, a gente precisa pensar políticas públicas para cada uma dessas fases, senão a gente obriga os estudantes negros e as estudantes negras a se transformarem em mini-heróis, né? Então, no processo seletivo, ao longo da faculdade, no momento da formatura, no ingresso no mercado de trabalho, senão, né, a gente fica acreditando que o estudante negra que sai da graduação pode competir com uma filha ou um filho de um desembargador ou de uma desembargadora, né? E o caminho não é esse, o debate aqui é outro. Então, embora a política de cotas tenha, né,
fornecido importantes avanços para a gente, né, tem muito trabalho pela frente ainda. Uma segunda dimensão, né, dessa discussão sobre representatividade negra na academia, eu acho que a gente pensar do ponto de vista político estrutural, né, que é fazer com que as instituições de ensino superior se provoquem, né, a pensar qual que é seu papel no mundo, né? Acho que tem esse ponto, né? E aí essa questão é complexa, que ela vai, né? Ela alcança diferentes níveis de servidores, por exemplo. Então, falando especialmente das universidades públicas, né? Então, quando a gente fala de política estrutural, a gente está falando desde aquele funcionário, aquela funcionária que trabalha na universidade, né, e que é pago para atender o estudante negro, né, e a estudante negra em alguns serviços essenciais dentro da universidade, só que quando esse estudante negra demanda esse serviço, o funcionário não enxerga ele como potencial receptor, né, daquele serviço. Então, é como se o estudante negra estivesse praticamente pedindo favor ao longo de toda a sua passagem na universidade, né, ao invés de ter direitos garantidos, a gente, no fundo, passa praticamente metade da nossa trajetória dentro das universidades públicas pedindo favor. E alcança também o professor, a professora, né, que agora tem que atualizar o seu material didático-pedagógico, porque aqueles exemplos que eram dados, né, a partir de estereótipos e pautados, né, na perpetuação de estigmas, muitas vezes, de pessoas negras em sala de aula, não funcionam mais. A gente está dizendo, peraí, por aqui, não. Então, inclusive, né, para o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes negros, mas não só, mas também dos estudantes brancos, né? Então, é um movimento muito mais amplo. E o terceiro, que eu acho que é uma dimensão epistemológica, que nos provoca a refletir sobre as bases da produção do conhecimento acadêmico, né? Então, estou falando de universidades públicas que são bancadas pelas pessoas negras desse país, né, que pagam tributos, pessoas negras, oriundas de classes populares, da classe trabalhadora, mas que, no fundo, né, então, bancam essas instituições e as universidades públicas produzem conhecimento que tradicionalmente invisibiliza essas pessoas ou mesmo inviabiliza a sua existência dentro e fora das universidades públicas. Então, né, estou falando, portanto, que os estudantes negros, né, e as estudantes negras cotistas, elas promovem mesmo a transformação dos sujeitos produtores de conhecimento, porque trazem consigo outras experiências de vida, né, que permitem, portanto, outros olhares, outras constatações, novos pilares para produzir conhecimento e outras provocações, né, no sentido de dizer, olha, a gente não está mais aqui para ser objeto de estudo, não. A gente, né, nós somos produtores e produtoras de conhecimento. E reivindicar esse lugar é enfrentar um outro tipo de disputa, né? Então, tem essa dimensão numérica, política estrutural, mas entrar na dimensão disputar a produção de conhecimento, né, tem outras implicações, outros esforços, né, outros movimentos. Então, a gente tem que reivindicar, sim, nossas citações em textos, mas não só, né? Então, tem uma dimensão quantitativa, então, qual a proporção de pessoas negras, de autores negros que estão citados nos textos, mas tem uma outra dimensão que é de transversalização da questão racial, do racismo, das relações raciais, ao longo do curso, né? Pensando em ensino superior de maneira mais ampla. Então, vamos lá. As linhas de pesquisa são lideradas, né, têm sido lideradas por pessoas negras. Essas linhas têm recebido, né, as linhas que são coordenadas, lideradas por pessoas negras, têm recebido financiamento para realizar suas pesquisas, ou tem uma dimensão muito ainda de voluntarismo, né? Então, pensar raça, racismo, relações raciais, não vem acompanhado de investimento, né, e que esses profissionais precisam de dinheiro mesmo, né, para desenvolver o seu trabalho. As revistas A1, A2, né, das instituições de ensino superior, públicas especialmente, elas publicam textos de pessoas negras, né? Qual que é a proporção? Outro ponto interessante para a gente pensar. As pessoas negras, quando são convidadas, né, a dialogar em eventos, por exemplo, né, em atividades públicas, elas são colocadas de maneira instrumental, né? Então, vamos chamar ali no 20 de novembro, no 13 de maio,
ou a gente está realmente disposto a escutar as contribuições dessas pessoas ao longo de todo o ano. E, por fim, né, eu acho importante também as bibliografias sugeridas nos cursos e nas disciplinas. Em que proporção, né, as pessoas negras estão sendo incluídas nessas bibliografias? Porque se a gente está pensando em enfrentar a desigualdade racial dentro das universidades públicas, pensando no ensino superior ou pensando na academia de maneira mais ampla, a gente tem que enfrentar diferentes dimensões desse problema, né? Pensando todos os seus desafios inerentes a isso e as inúmeras estratégias que tem para a gente fazer isso. Eu pensei nesses pontos e espero que tenha feito sentido para esse âmbito, para os colegas de GPP. Tá certo, muito obrigado, Poliana, contribuição maravilhosa em diversos pontos que a gente precisa estar olhando, precisa estar acompanhando, porque não é fácil. Agora eu passo a palavra para Raquel. Obrigada. Gente, a minha internet está horrível, então eu tô tendo que desligar a câmera sempre que eu não for falar, tá? Então, eu trouxe alguns pontos, né? Se a gente for pensar, né, a universidade, a academia, quando ela chega no Brasil, se você for ver a primeira experiência do Brasil com universidade, ela começa lá na Bahia, né, com o que é a Faculdade de Medicina hoje, lá em 1808, se não me engano. E nessa época, menos de 10% da população tinha o fundamental. Então, assim, o ensino superior no Brasil não chegou como algo para a população. Já chegou algo extremamente elitizado, para uma parcela muito, muito, muito pequena, né? E isso foi percorrendo ao longo dos anos, né? A gente tem uma mudança, tem uma entrada aí da classe trabalhadora entrando na universidade. E aí, quando a gente chega, né, principalmente a partir dos governos petistas, com a política de cotas, com o Reúne e tal, você tem essa democratização da universidade, né? Então, você tem... Eu sou da UFBA, fui da UFBA. Então, você tem esses corpos entrando na universidade. Mas, como a Poliana colocou muito bem, a gente se depara com outro problema, né? Que essa universidade elitista, essa universidade para poucos, que foi construída no Brasil, ela não se transforma. A gente não transformou a universidade para receber essas pessoas. A gente colocou essas pessoas na universidade. E aí a gente se depara com diversos problemas quando a gente chega na universidade. Desde o imediato e concreto, que é como eu vou permanecer nisso daqui, né? E aí, por exemplo, eu sou de Química, e aí o CA, sempre a gente tinha uma política de comprar e doar jaleco, porque ninguém entende que tem estudante que não tem condições de comprar jaleco. Calculadora científica, sabe? E aí, principalmente no meio que eu sou, que é o meio de exatas, né? Tipo, muitas vezes as pessoas não entendem que essa contradição existe, que esse problema existe. Então, a gente tem desses problemas imediatos até problemas de eu não me reconheço nas minhas aulas, né? Eu não vejo nada da ciência dos países africanos, dos países asiáticos também não vejo, né? Você não sabe nada da história desses países em relação à ciência, né? As pesquisas que eu faço é a pesquisa para a indústria farmacêutica, para a grande empresa. Cadê a pesquisa que vai ajudar, tipo, a população, né? Então, a gente se depara hoje com uma estrutura de universidade que, em vários momentos, vai expulsar, e aí a evasão, né, desses corpos negros não é uma evasão X, é uma expulsão da estrutura universitária desses corpos, né? Então, quando a gente chega na pós-graduação, são poucos, extremamente poucos, assim. Se, por exemplo, quando eu cheguei na USP, né, eu me espantei com a graduação, quando eu vi realmente quem era a pós-graduação uspiana, tipo, você realmente quase não vê, né? Porque, assim, a USP, ela adotou cotas na graduação, né? Mas como a Ana falou, a questão de cotas na pós-graduação na USP é por programa
programa. Então, tipo, não é algo universalizado, não é algo, né, regimentado a pós-graduação da USP. Então, cada programa faz da sua forma, se quiser fazer. Então, é uma coisa muito descentralizada, desorganizada, que realmente reflete hoje o que a USP pretende ser, que é uma universidade que não é para a população. E aí, quando a gente vai discutir cotas na pós-graduação, o que é a pós-graduação hoje, é um debate muito importante. Porque a produção científica hoje no Brasil, de ciência, de tecnologia, né, todo esse setor de inovação, é feito majoritariamente nas universidades públicas. Então, quem está fazendo essa produção científica? Quem está produzindo ciência no Brasil? Né? E aí tem vários momentos, assim, tem além do quem e para quem, né? Então, por exemplo, eu faço parte de um movimento, que é o Movimento para a Universidade Popular, que a gente pauta que é isso, né? Que a universidade, então a ciência, a tecnologia, a pesquisa, ela tem que ser construída, né, e feita pela classe trabalhadora, pelo conjunto da classe trabalhadora, e a gente é a maioria da classe trabalhadora, né? E aí é pretos e mulheres, maioria, e pra gente, né? Então, também não adianta só a gente estar lá e aí a gente continuar produzindo para a indústria farmacêutica, né? Que não faz remédio para problemas de países que não têm saneamento básico, por exemplo, em muitos lugares. Então, a gente quer produzir ciência para a gente também, né? E aí a USP entra em contradições incríveis. Aqui eu sou do Butantan, né? A física é no Butantan. E aí você tem, por exemplo, uma ciência de ponta na USP, mas aí do lado, colado, você tem a São Remo, né? Que é uma comunidade que tem problemas muito básicos que a gente realmente não tem condições de ajudar. Será que realmente a gente não tem condições de ajudar? E aí, quando a gente vê quem são essas pessoas na São Remo, e aí eu faço parte desse movimento que tem um projeto de extensão na São Remo, são pessoas que construíram a USP. E aí, construindo na mão, né? São pessoas que, majoritariamente, ou elas, ou seus pais, avós, vieram do Nordeste e construíram a USP. Muitos são terceirizados da USP. Mas não tem uma relação com esse lugar sem ser essa de opressão, né? Você não vê a USP te dando nada em troca. Você não desfruta do espaço da USP, né? De um parque que a USP tenha, da raia, de nada. Você só vai lá trabalhar e sai. Então, eu acho que quando a gente pensa representatividade na academia, quando a gente vai pensar a população negra dentro da academia, política de cotas, a gente tem que pensar toda essa estrutura universitária, né? Que faz com que a gente não entre na pós-graduação, que a gente não se forme, que a gente não permaneça na universidade. E aí vem essa necessidade de que, tipo, pra gente conseguir realmente, né, promover essa mudança, a gente precisa mudar essa lógica de universidade. Essa universidade que tem hoje não é pra gente, ela não foi construída pra gente, ela não é pensada pra gente. Então, a gente precisa pensar e construir uma nova universidade, né? Então, eu queria contribuir com isso, assim, da importância da gente realmente pensar profundamente o que é essa universidade e o que é essa universidade pra gente, né? Sem dúvida, não. As três falaram muito bem, porque, na realidade, se a gente for pegar em cada ponto, assim, igual vocês colocaram, é uma coisa muito estrutural, né, que tem que fazer, não são coisas pontuais. E eu acho que pior ainda é porque, como a Poliana mesmo colocou, às vezes os negros na academia, eles são colocados assim, no 13 de maio, no 20 de novembro. E nós somos muito mais do que isso. Nós não sabemos falar só sobre racismo. Nós somos a arte, nós somos a biologia, nós somos a tecnologia, nós somos as ciências humanas. Então, esse é o ponto, né? Precisa ocorrer essa mudança estrutural de todas essas coisas para que, assim, as próximas gerações possam adentrar nesse contexto já de forma correta, né? E não, como a Raquel colocou, serem jogados lá dentro, né? Eles precisam entrar e não ser jogados. E é realmente muito difícil.
Mas, e como mesmo a Raquel colocou, existem pessoas na Faculdade de Direito da USP que estão na 6ª geração que estão estudando lá, na 5ª geração que está estudando na Faculdade de Direito, sabe? Então, e como que uma pessoa que entra lá na cara e na coragem, sabe? É realmente muito, muito difícil. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Quer trazer mais algum debate? Algum pensamento que veio? Pode falar, né? Eu tenho um pensamento que veio, porque escutando as meninas, né, vem muita coisa na cabeça. Não sei se o Lucas foi meu aluno em SMD. Você foi, Lucas, ou não? Não, Tem não uma foi. galera que foi meu aluno em SMD. Não foi. Eu tive uma turma que eu fui monitora pai, né? E uma outra turma de Estado e Sociedade, que eu dei tipo um curso de inverno, né? E uma das coisas que a gente mais tem, que eu mais tentei trazer para esses estudantes, que na verdade são futuros gestores de políticas públicas, né? Então a gente está falando com uma galera que vai aí ter na mão um instrumento muito importante de pensar a sociedade. E aí, desde o curso, a gente já fala isso que a Poliana falou. Gente, quantas pessoas negras a gente está citando no nosso trabalho? Quantas pessoas negras a gente está lendo para o nosso trabalho? Quantas dessas pessoas são mulheres negras, né? E essa importância de entender um pouco onde lá é a USP Leste, né? Ela está também inserida muito parecida num contexto igual ao Butantã. Foi enfiada dentro de uma comunidade onde essa comunidade não tem acesso, né? Então, ou seja, aquele espaço ali se tornou um ambiente privilegiado para quem passa no processo seletivo, mas o povo ali, a classe trabalhadora mesmo, não tem o direito nem de acessar. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no nosso colégio, os seguranças me receberam assim com armas, eles estavam armados, porque tinha tido um assalto ali perto, então é realmente assim um ambiente muito constrangedor, né? Constrange. Uma aula que eu dei num curso de psicologia recentemente, uma aluna me perguntou se um dia esse constrangimento, essa sensação de não pertencimento, ela passa. Eu falei para ela que para mim ainda não passou, né? Mas ela se modificou. Se antes eu entrava num espaço e olhava e via que não tinha pessoas pretas, ou se as pessoas pretas estavam servindo café e limpando o chão, aquilo me constrangia no sentido de não me sentir pertencente, como a Poliana mesmo disse. A gente não se sente pertencente, esse lugar não é para mim. Ao passo que agora, quando eu conto as pessoas pretas num lugar e eu vejo essa disparidade, o que eu sinto é uma situação muito mais de questionar e perguntar o porquê, né? E eu lembro de uma faixa que tinha aqui em São Paulo, onde estão os negros? As pessoas falavam, estão no planeta. Sim, estão no mesmo planeta, mas não estão tendo os mesmos direitos, não estão acessando os mesmos espaços, e nem a nossa produção acadêmica, né, é valorizada. Quando você cita alguém no seu trabalho, você não tem a preocupação de ver se essa pessoa é um escritor indígena, se ele é um escritor negro, se é uma escritora... Se é escritora, então, né, meninas? Você não se preocupa se é homem ou mulher, você já cita o sobrenome pensando que é masculino, né? Você depois vai descobrir que essa pessoa era uma mulher, você fala, é a Ana Sanches, pensei que Sanches era, sei lá, tal pessoa. Enfim, eu fiquei refletindo muito sobre isso, acho que dá agora para galera perguntar, mas como isso também é importante, né? Citar, ler, questionar, pessoas brancas questionem também, né? Essa luta antirracista, essa luta por pertencimento, essa luta de inclusão, não é das pessoas negras, né? É da branquitude que criou esses espaços, né? Que são tão hegemônicos e brancos, né? Então, a luta antirracista, a luta de inclusão é principalmente de pessoas brancas também, pelo menos o que eu tenho de entendimento e que eu tenho tentado conversar quando eu vou dar aula nos cursos de graduação da USP, mesmo como monitora, porque eu sou metida, eu já falo com sua professora mesmo, né? Sou professora, nossa, mas pois é, né? As maiorias são brancas, são pessoas brancas, né? Então, eu tenho que estar trazendo, porque eles me perguntam como ajudar nesse processo, né? No caso de vocês, que são estudantes de graduação, né? Estudar outras pessoas que querem entrar na graduação, talvez. Né? Acho que é isso.
Acho que o sentimento de incômodo mesmo, que eu acho que a gente tem que trazer para as pessoas brancas, eu acho que ele é necessário, sabe? De você questionar qual é o seu posicionamento diante disso, né? Porque há essa dependência na luta antirracista das pessoas brancas, né? É uma luta, porque como o Silvio Almeida já colocou, o negro foi inventado, a raça negra, mas a raça branca, né? A raça também foi inventada. Então, é necessária essa luta contínua, essa luta junta e tudo mais. E é isso, mais algum posicionamento, alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Estou vendo aqui no chat se tem alguma coisa, o pessoal falando. Então, eu acho O pessoal está falando pelo Face, né? Aqui para a gente aparece. Então eu acho que eu vou pedir só para cada uma de vocês falar um pouquinho, só para finalizar, que conselho, o que vocês querem dizer para as pessoas negras que querem adentrar a academia nas diversas áreas, ou mesmo na graduação, o que vocês têm a dizer? Quem quiser começar, pode começar. Peraí. Agora as meninas comecem, pode ser? Tá bom. Peraí, tem uma pergunta aqui da Bianca, eu vou colocar aqui para vocês e eu vou ler. Opa. Tem uma dúvida sobre quais principais argumentos utilizar no debate sobre as cotas raciais. Sinto que muitas vezes não sei impor nesse debate. O que vocês têm a dizer? Vamos? Acho que tá no. Eu acho que a gente pode ir, né, no outro sentido agora. Bom, eu vou responder a Bianca e aí eu já finalizo também. Bom, eu acho que a política de cotas é extremamente importante, mas é sempre a gente ir no sentido que ela não pode ser exclusivamente isso. Não pode ser só isso, como a gente já falou, né? Ela por si só não faz a gente se formar, né? Ela por si só não transforma a universidade. Então eu acho que é colocar que a política de cotas é muito importante, porque, por exemplo, né? Eu dei aula, né? Sou professora de química, e aí eu dei aula em um colégio público de Salvador, e aí eu também estagiava em outro colégio. E aí tinha um filho de uma servidora, assim, que tudo bem, ele passava em química e tal. Mas tinha um outro que, quando eu fui falar da greve dos terceirizados que estava tendo e tal, ele falou, minha mãe também está em greve. E aí, para comer, eu venho para o colégio. E aí a gente pensar que quem majoritariamente é o setor mais precarizado da classe trabalhadora que a gente tem hoje é a população negra. A gente foi colocado, né, nesse local. Então, qual era a raça desse menino? Então, esse menino vai ter a mesma possibilidade que todo mundo, assim? Eu acho que não, né? E aí são anos disso. São anos da gente não tendo minimamente a mesma possibilidade. Porque o Brasil foi construído por isso, né? O Brasil ele foi construído a partir dos nossos corpos e da morte, da exploração dos nossos corpos, né? Por isso que é uma etapa importante, mas não é a etapa final, né? E aí, tanto que, respondendo a pergunta do Lucas, assim, eu acho que mais do que pensar individualmente, né, como entrar na academia e tal, eu acho que é a gente pensar como transformar a universidade, como a gente pode transformar a academia. Porque é isso, né? Eu acho que esse sentimento de não pertencimento à universidade, de não pertencimento à academia, à pós-graduação, ele vai continuar. E aí a gente até consegue entrar. Mas esse sentimento é tão forte e ninguém avisa a gente disso. Ninguém avisa a gente que você vai entrar na universidade e você não vai querer ir para a aula. Ninguém avisa você que você vai entrar na universidade e as pessoas que vocês vão se reconhecer é o terceirizado, que tem o mesmo sotaque que você, né? Então, ninguém te avisa disso. Então, é entender que você tem que pegar isso e falar, como é que eu transformo isso? A gente tem que ir no sentido de transformar,
né? A gente está nesse espaço, a gente está na universidade, a gente está na academia, né? Não é pensar só na gente, pensar, é isso, eu vou aqui, vou fazer meu mestrado, meu doutorado, vou fazer um curso passado. Não, eu quero mais gente. E eu quero mais gente, que nem eu, não passando pelo que eu passei. Então, por isso eu vou transformar a universidade. Eu acho que esse sentimento de transformação é muito importante, assim. E aí, um pouco no que a Ana falou, né? Tipo, a gente sente isso. A gente sente esse não pertencimento. Só que eu não quero que outras pessoas sintam isso, né? Eu não quero que os outros meus sintam isso. Eu preciso transformar essa realidade que a gente tem hoje, né? Então, por isso a gente pensar a lógica da universidade, a quem ela serve, por que a cota não é um fim, né? O que a gente pode fazer para melhorar? Toda essa transformação ela é muito importante, né? Então, eu acho que é isso. Muito obrigada de novo ao CA por me convidar. E é isso. Obrigada. Obrigada a você. Pode, quem é a próxima? Quem quer falar agora? Opa. Pode ir, Poliana. Bom, para responder as questões, né? Foram duas. A primeira é um conselho para quem quer ingressar, eu acho que era essa pergunta, ingressar na faculdade, na graduação. Eu não sei, gente, eu não seria capaz de emitir um conselho desse lugar que eu estou, pensando, né, que a nossa fala pode alcançar pessoas em contextos tão diferentes. Eu olho para trás, eu fiz tantos sacrifícios pessoais, a minha família fez sacrifícios pessoais, né, no seio familiar, para conseguir ingressar na graduação. Então, assim, de longe, na FES, eu não consigo emitir nenhum tipo de conselho para ninguém, salvo persista muito, né? Mas cada um sabe, né, dentro dos seus limites pessoais, até onde, né, a gente consegue alcançar, senão a gente, né, pode produzir um sentimento de frustração muito grande nas pessoas, que nós, pessoas negras, a gente já se cobra muito, né? E aí, não sei, eu me incomodaria de escutar um conselho de pessoas que, né, já estão em outras posições, em outros lugares. Então, eu não vou me comprometer com isso. Mas um conselho para quem ocupa os cargos, né, da administração pública e quem, né, pessoas brancas que estão administrando, no fundo, nossas vidas. Aí eu daria conselho, sim, para essas pessoas pensarem, né, quanto que, primeiro, na responsabilidade que elas têm, e também acho que, enquanto coletivo, a gente precisa pensar meios de responsabilizar pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, na violação dos direitos das comunidades negras, das comunidades e pessoas negras no âmbito, né, das instituições de ensino. Né? Então, a gente não pode cruzar os braços diante de quem viola a política de cotas, né, de quem tenta fraudar. Não, a gente tem que repensar meios e mecanismos para responsabilizar essas pessoas e as pessoas que permitiram que essas pessoas ingressassem, né, e ocupassem uma vaga, né, ao longo de todo um curso. Né? Então, a gente tem que pensar meios criativos, eu diria, de responsabilizar essas pessoas e de implicar as pessoas brancas nesse processo, né? Como a Ana e a Raquel colocaram. Isso não é um problema da população negra, né? É um problema da sociedade brasileira. Então, as pessoas brancas se implicam no processo e se reconhecem, né, como parte do problema ou nada feito. Né? Então, e o segundo é sobre como se impor no debate sobre as cotas raciais. Nossa, eu acho super difícil, especialmente nesse momento nosso de ascensão, né, das fake news. Então, em geral, como é que eu tento participar de debates sobre a política de cotas? Apresentando dados sobre o contexto de desigualdade racial do país, né, de ingresso nas instituições de ensino, não só superior, mas educação básica. Né? Estamos falando que a população negra compõe, né, dentro dos analfabetos, a população negra é a maioria. Então, apresentando dados, mas aí tem esse desafio, né, das fake news, então, das fake news e das pessoas que parecem se colocar num estado de negação do que escutam. Então, você está ali apresentando dados e existe uma predisposição para rebater o que você vai dizer com base em absolutamente nada, né, numa crença de que
está errado, né? É um ponto de vista muito particular que está valendo dentro desse grande, né, dessa chamada guerra ideológica, vou super colocar entre aspas, né, que essa expressão é super problemática, mas só para a gente pensar, eu, né, tenho visto, tenho achado especialmente desafiador nesse cenário a gente argumentar por, né, direitos básicos, defender direitos básicos da população e das comunidades, das pessoas negras. Então, eu reconheço, né, quão difícil tem sido, mas, assim, acho que a gente está aqui construindo um espaço privilegiado mesmo, né? E espero que as pessoas possam estar acompanhando esse momento, assim, pensando que a gente pode refletir seriamente sobre essas questões, né, de um ponto de vista racional, apresentando dados científicos, né, então, enfim, eu fiquei pensando nesses 2 pontos em relação à pergunta, e claro, né, pensar o papel do Estado nisso tudo, né, Estado, estou aqui lendo, legislativo, executivo, judiciário, como implicar os 3 poderes, cada um, né, dentro dos seus âmbitos de atuação e de atribuição nesse processo todo. Obrigado. Agora é um desafio, né, falar por último, porque primeiro que 2 deusas aí falaram, né, pontuaram muitas coisas muito pertinentes e que esse debate, eu acho que o espaço a gente está sempre aprendendo, né, conhecendo pessoas incríveis e tudo mais. Eu vou ser um pouquinho mais ousada do que a Poliana, na questão de quando perguntaram sobre um conselho. Eu não sei se é exatamente um conselho, mas pensando um pouco na minha trajetória e na trajetória de muitos e muitas que eu tenho conhecido, o que deu certo para mim, pode ser que não sirva para muitas pessoas, mas o que eu considero muito interessante e que é muito fortalecedor é se unir com grupos que já estão nesse caminho. Então, por exemplo, tem cursinhos populares, tem grupos de pesquisadores da Quebrada, ao qual eu faço parte, para quem quiser entrar no mestrado e doutorado. E lá, na verdade, não tem uma receita de preparatório para a entrada na pós-graduação. O que tem é um espaço de diálogo, um espaço de escuta e de acolhimento, tanto para pessoas que estão na pós-graduação, quanto para aqueles que querem entrar. E aí lá, a gente conversa muito sobre como vai ser doloroso em alguns momentos, naquela situação do não pertencimento. Então, a gente cria um grupo de fortalecimento. Então, se eu pudesse dar um conselho para quem quer entrar na pós, ou para quem está na pós, ou para quem está na graduação, ou para quem quer entrar, ou conhece alguém, é se fortalecer. Se fortalece com esses grupos, começa a entender um pouco sobre essas questões sociais que acontecem no nosso país, mas também em outros países, por que não? O ProLan, que é um programa da USP que estuda a América Latina, está aí, né? Então, acho que a gente pode começar a nos fortalecer. Para mim, foi, assim, muito importante, porque eu vim sozinha, eu não conhecia quase nada, e me fortaleci, e me uni com pessoas da NPG, da APG, os RDs, galera do bairro, foi, assim, para mim, transformador. Então, acho que essa transformação, ela veio de mim, mas ela veio a partir desses grupos que eu conheci, porque eu venho de uma família que, além de não ter tido acesso ao estudo de ensino superior, eu venho de uma família majoritariamente branca, por parte da minha mãe, que era a família que eu conheci e que eu tive acesso. A família do meu pai, que era a parte negra da minha família, por questões de brigas judiciais, e depois meu pai faleceu, enfim, eu não tive contato. Então, eu estava um pouco desvinculada sobre algumas questões, e até o meu próprio reconhecimento como ser humano, como corpo negro nesse mundo. Então, se fortaleçam, seja em qualquer âmbito, seja para entrar na pós-graduação, pré-graduação ou não, seja como pessoa, né, como sujeito agora autônomo e escritor da própria história, né, escritora da própria história, né. Como a Poliana muito bem disse, a gente está cansada de ser objeto de estudo, está na hora da gente ser os sujeitos, né, dessa própria história. Então, eu daria aí esse conselho aí, não tão conselho, né, uma dica de um caminho, porque o processo ele é individual, mas ele também é coletivo, e ele vai vir
de cada pessoa de um jeito, então vai conhecendo um grupo, vai conhecendo outro, se articulando, e sempre se colocando muito num papel de aprendiz, né? Porque a gente precisa, sim, se colocar num papel que estamos aprendendo, precisamos aprender a nossa própria história. A gente aprendeu que os índios trocaram o Brasil por espelhinho e que os pretos são escravos, foram escravos. Mas a gente precisa apontar que, na verdade, viemos de um povo que foi escravizado, o que é muito diferente. Olha como muda, né? Então, nosso discurso precisa mudar, e isso só vem a partir do momento que a gente se dispõe a aprender e depois se dispõe a apontar e a ensinar, a mostrar para algumas pessoas algumas questões, a questionar professores por que não tem negros e negras na literatura da bibliografia do curso, né? Questionar, por exemplo, quando a gente está num espaço do CO ou congregação, falar por que, né, não temos professores e professoras negras e negros aqui. Então, aponte, questione, aprenda, essa é uma questão. E aí a pergunta da Bianca, é Bianca? Isso. Bianca, né? É a pergunta do século, né, querida? Porque se tá difícil para a gente, né, tá difícil para todo mundo, porque nós aqui falarmos sobre a importância das cotas significa falarmos da dor que a gente sofreu na pele, literalmente. Então, vem também por um processo de dor. Então, muitas vezes, quando nós, pessoas negras, falamos, né, e aí tem uma questão que, às vezes, as pessoas, por exemplo, não me enxergam como uma pessoa negra. Então, eu tenho várias barreiras, né? Então, eu tenho aquele não lugar, né? Ah, mas você é moreninha, mas você não é preta, mas imagina que você é negra. Enfim, o Brasil é uma grande confusão que ainda está num processo de aprendizado sobre o que é ser preto, sobre o que é ser preta, o que é negro, o que é negra, quem é pardo, por que essa denominação de pardo, enfim. Mas o que eu diria para você e para todo mundo aí que está assistindo é que, primeiro, como a Poliana bem disse, a gente precisa de dados atuais e dados históricos, né? E aí eu lembro um pouquinho do que eu falei no início da conversa, a gente vem de um país com 400 anos de escravidão. As pessoas às vezes falam, porque o PT em 11 anos acabou com o país. Ah, tá, mas 400 anos de escravidão não fez nada, né? Então, fazer algumas analogias, eu tento muito dizer que é um processo. E aí eu vou confessar uma coisa que eu tenho confessado em tantas lives, gente, isso vai cair na internet, minha carreira de blogueira, eu não sei como é que vai ficar. Mas eu tenho uma trajetória que eu mesma achava que cotas era um processo horrível para nós negros, que eu estava sendo discriminada. Como assim eu vou ter vantagem por ser negra? Então, eu também não entendia. Muitas das pessoas, elas não têm um processo ético, não têm um posicionamento ético, não querem aprender e a gente não vai ensinar. Porque elas não estão dispostas a aprender. Como a Poliana disse, você apresenta um dado e um argumento e um referencial teórico, ela já está aqui, bloqueada para falar, mas eu não quero, mas eu não concordo. Então, tem uma questão que é ética, que é do indivíduo. Então, a gente não vai conseguir mudar. E tem outras pessoas que estão dispostas a entenderem, e a gente precisa aprender a diagnosticar quem está disposto a dialogar com a gente, a quem quer de fato aprender. Então, eu mesma, né, eu brinco, né, sou uma pessoa que eu aprendi, né, e tenho ensinado para as pessoas da família, amigos, porque a gente ainda tem acesso fora da bolha a pessoas que questionam, que usam o tal do mimimi para falar, né, que o que é cota, o que é isso, política social, e engloba um monte de questões, né. Mas eu costumo falar muito sobre a reparação histórica, né, sobre os dados, sobre por que, se nós somos a maioria da população, não estamos na maioria dos cargos de poder ou nas universidades, estamos sempre em serviços mal remunerados, né? Ainda mais com essa uberização do trabalho. Então, eu começo a tentar participar do diálogo. Eu tenho um perfil que é um pouco mais, assim, de dialogar, mais afetuoso e, às vezes, até meio sarcástico de questionar. Mas depende também, acho que cada pessoa a gente vai ter que encontrar o seu próprio caminho, mas é muito importante que todos e todas aí se posicionem, pelo menos, se não tiver argumento, alguns questionamentos, né? Deixar ali uma sementinha
entender que cada pessoa tem o seu processo de conhecimento, assim como a gente, né? Imagina, sei lá, a Poliana, quer quando entrar na faculdade de Química, de Direito, a gente não sabe nada, a gente vai aprendendo e aos poucos assimilando. Então, infelizmente ou felizmente, a gente vai ter que fazer com que esse processo assimile na cabeça de algumas pessoas, né? Acho que é isso. Muito ótimo, ótimo. Aí, só para a gente finalizar, nossa última pergunta e o comentário, eu vou colocar aqui na tela para vocês. A Cacilda colocou: vocês são maravilhosos e me orgulho muito em ouvi-las. E aí ela coloca: para além da... Vou voltar, senão não consigo ler. Para além das políticas de cotas, como podemos complementar as ações para que tenhamos mais pessoas negras nas melhores universidades do país? As políticas. Será que essas ações deveriam ser a partir lá no começo, na educação infantil e básica? Ela coloca esse questionamento, né? Então, se alguém quiser pontuar de qualquer maneira. Opa. Quem quer começar? Eu posso. Vocês me ouvem? Posso desenvolver? Claro. Não consigo entender como uma... Para mim, não tem dualidade não tem escolha. Deveriam começar lá no começo. Tem que começar lá no começo e agora, né? Porque a gente não pode esperar, né? A gente não era possível esperar mais do lado de fora das universidades sobre decisões, né? Sobre ensino superior. Não dá. Então, tem que ser tudo acontecendo ao mesmo tempo. O fortalecimento do ensino básico, infantil, do ensino médio, pensar o ensino médio como um momento estratégico, e o ensino superior também. Para mim, não tem alternativas, não. É tudo acontecendo ao mesmo tempo para incluir o maior número de pessoas negras possíveis. Então, não tem dicotomia, dualidade, nada disso. É tudo ao mesmo tempo. Ótimo, ótimo. Olha, concordo totalmente com a Poliana, é isso, não tem que escolher, tem que atacar em todos os lados. E, para mim, também é importante preparar o corpo docente, né? Ou seja, quem são os professores e professoras das nossas criancinhas no ensino básico? As meninas aqui, companheiras negras, eu não sei qual é a trajetória, mas as pessoas que eu converso não eram as preferidas da professora, não carregavam a agendinha da professora, não davam a mão para a professora na primeira da fila. Então, o nosso processo educacional, ele é muito doloroso, porque ele vem sempre de exclusão. A gente nunca é a noiva e nunca faz as duas trancinhas na festa junina. Entendeu? Então, às vezes, quando tinha o amigo secreto, a gente não tinha o dinheiro para comprar a agenda do amigo secreto. Então, a escola, ela reproduz essas desigualdades da sociedade. Então, pensar também em quem são, na formação desses professores, né, que vão atacar também nesse ensino básico, também no processo educacional, curricular, ou seja, qual é a história que estão ensinando sobre o povo negro nas escolas, né, e depois nas universidades. A importância do ensino de matriz africanas para as pessoas entenderem que o povo negro não é escravo. Foi um povo que foi escravizado, que a gente veio aqui com reis e rainhas, né? E por que, né, essa criação? Né? Por que a gente passa por esse processo? Né? Qual é a justificativa para escravizar um corpo que tem mais melanina na pele? Né? Então, educação, né? Então, ela começa no ensino básico, mas ela vai se perpetuar em toda a trajetória dessa pessoa, no ensino superior, mestrado, doutorado. Então, tem sim que atacar em todas as áreas, pensar nas políticas públicas, principalmente educacionais, os currículos, os temas, enfim, acho que de imediato, assim, o que eu penso é muito nisso, né? Penso nas crianças como o futuro, e nos adultos também, num processo de que a gente tem pessoas mais velhas que não tiveram acesso à educação formal ou à educação de nível superior, mas que por algum motivo entram. E aí, quando a gente vê esse leque de universidades, né, de faculdades particulares, eu mesma comecei a fazer direito numa faculdade particular e, assim, cada dia era um calmante para cada aula, porque, assim, uma sala branca, uma sala com professores somente brancos, e com um conhecimento
é muito questionável, né? Então, você entra lá com professores ensinando, professores que são pastores e ensinando mais um viés ideológico religioso e não mostrando outros lados da história, não falando, por exemplo, sobre o abolicionismo penal, né, sobre o encarceramento da população negra. Então, tem que atacar, assim, todas as frentes, porque a gente tem pessoas estudando em todos os âmbitos, né? Então, para mim, concordo super com a Poliana e reforço. Eu só posso concordar também, eu acho que é isso. Eu acho que é entender, por exemplo, eu acho que a pandemia mostrou pra gente, infelizmente, pedagogicamente, que, por exemplo, a gente tem uma grande parcela da população que não consegue ver o ensino remoto, né? E aí isso em todos os âmbitos. E aí, desde o ensino fundamental, né, do ensino básico, que também aplicou o ensino remoto, até a pós-graduação. E aí, se você for ver, quem são majoritariamente essas pessoas, né? E aí vão ser essas pessoas, por exemplo, se estão no ensino médio, não vão conseguir entrar na graduação. Então, é entender que a gente precisa, sim, fortalecer desde a creche até o pós-doutorado, é preciso fortalecer realmente o ensino, né? E aí, nisso que a gente já falou, de transformar também o que é o ensino básico hoje, né? A quem ele serve, o que é o ensino público básico, né? Então, eu acho que isso tudo tem que ser feito ao mesmo tempo, porque é realmente urgente que isso seja feito. É só uma perguntinha da Júlia, que eu acabei pulando, desculpa, Júlia. Ela perguntou assim se vocês têm alguma indicação de autor negro que discorra sobre a formação econômica do Brasil, para a gente dar uma fugida sobre Celso Furtado, ou qualquer tipo de indicação que talvez vocês achem necessária. Tem um autor, ele é maravilhoso, que é o Clóvis Moura. Sim, sem dúvida. Clóvis Moura, ele tem livros maravilhosos. Ele é um sociólogo, né? Mas ele fala sobre a história do negro brasileiro, a sociologia do negro brasileiro. Ele tem a dialética, eu esqueci o nome agora. Mas ele tem um livro também sobre as senzalas. Ele tem uma produção muito vasta que a academia ignora, né? Eu teve uma época que eu peguei uma matéria em ciências sociais, e aí você vê todos os clássicos, né? E aí eu perguntei, tipo, beleza, é importante conhecer os clássicos, mas, o Clóvis Moura, ele faz uma leitura do Brasil incrível. E aí o professor falou, tipo assim, mas a gente não usa. E isso é muito preocupante. Acho que realmente a gente precisa procurar. E eu acho que Clóvis Moura é um nome maravilhoso para começar essa procura. Boa, ótimo, Clóvis Moura, sem dúvida. Ana, Poliana, alguma indicação de alguma outra coisa? Eu sigo nessa indicação da Poliana também, e eu passei pelo mesmo processo, né, de tentar acessar, além dos clássicos, né, acho que quando a gente entra na faculdade de Direito, ou algum curso que fala sobre sociologia, filosofia, tem a disciplina que chama Clássicos da Sociologia, os clássicos da economia, os clássicos da filosofia. E os clássicos nunca são pessoas negras, né? Mas não são pessoas negras, não porque as pessoas negras não estão estudando sobre temas específicos, mas porque elas são silenciadas, né? Esse processo de silenciamento, ele ocorre por toda a trajetória, não só quando a pessoa é estudante, né? Mas também quando as pessoas se tornam, né, produtoras de ciência e de conhecimento, né? Então, depois eu posso pensar com um pouco mais calma, mas tem várias teorias que pensam também todo esse processo de silenciamento e de como as pessoas negras, muitas vezes, acabam querendo se comportar ou reproduzir aquele conhecimento, aquela atitude da branquitude, né? Acho que tem um filme do Frantz Fanon que fala um pouco sobre isso, como é que é? Corpos Negros, Máscaras Brancas? Como que é mesmo? Negras, Máscaras Brancas, isso. Isso. Então, é importante a gente conhecer também essas trajetórias, né? Fanon seria um autor que eu indicaria também. E o próprio Silvio também, o Silvio de Almeida, que é sensacional, né? Para
contextualizar várias questões. Ele tem esse livro que está super famoso, que faz parte da coletânea da Djamila Ribeiro, né, de Feminismos Plurais, mas ele tem outros temas também, né, porque ele é advogado, né, ele é filósofo, então ele tem várias questões aí para contribuir com esse nossa bibliografia negros e negras, fora as mulheres, né, gente? Muitas mulheres pensando a sociedade, que a gente poderia... Eu até anotei aqui, depois eu posso mandar para os estudantes, né, algumas dicas desde Sueli Carneiro, Benedita da Silva, Grada Quilomba, Bell Hooks, para os alunos poderem repensar também, né, os estudantes, né, repensarem esse contexto onde que eles vivem, começarem a fazer os trabalhos finais, as disciplinas sobre alguns temas, com esses autores, a partir da visão desses autores, dessas autoras também, e acho que por enquanto é isso. Depois a gente pode pensar aí e lembrar que a gente sempre tem a nossa deusa Lélia Gonzalez aqui no Brasil, citada até por Angela Davis, né, na última conferência, porque a gente possa pensar em temas, como o Lucas disse no começo, né, a gente não fala só de racismo, a gente só entende que ele é estrutural e estruturante, mas a gente fala de vários outros temas. É isso. Poliana, quer falar alguma coisinha? Algum autor, alguma indicação? Não, eu queria, na verdade, compartilhar uma reflexão que eu tive em função, né, dessa demanda e de algo que eu tenho reparado muito em função desses movimentos, ou tem gente que chama de moda antirracista, ou passagem do Brasil antirracista, enfim. Estamos vivendo um momento em que várias pessoas brancas, inclusive, se declaram antirracistas. E aí elas produzem uma demanda que, do meu ponto de vista, né, sobrecarrega as pessoas negras, que é o seguinte: as pessoas elas acham que as pessoas negras têm um número de pessoas negras, de autores e autoras negros na cabeça, que trata sobre todos os temas. Então, as pessoas... eu tenho vivenciado muito isso, então estou compartilhando, porque a questão... quero pedir desculpa, inclusive, à pessoa que fez a questão. Eu não vou responder ela, né, não consigo responder ela agora, posso fazer sugestões depois, mas me lembrei dessa experiência que eu tenho sentido e compartilhado com alguns amigos e amigas negras, que essa coisa, né, as pessoas, nesse movimento antirracista, as pessoas fazem, mas qual que é o autor que você pode indicar que trata de racismo ou da questão racial sobre tal coisa? Ou, mas que autor ou autora você pode indicar, sei lá, sobre qualquer N problema, né? E é como se as pessoas negras tivessem a obrigação, inclusive, né, de tirar da bolsa vários autores e autores e N referências sobre qualquer tema, né? Então, cria para a gente uma obrigação, que eu acho importante, sim. Eu acho que nós, profissionais, pesquisadores, né, a gente que está transitando na academia, tem sim que ter um leque, né, de autores e autoras com os quais você forma ou constrói o seu quadro teórico dentro da pesquisa, né, dentro no seu âmbito de conhecimento. Mas agora eu me lembrei, né, eu tenho passado por essa experiência e aí queria saber se vocês também, dessa coisa de pessoas brancas acharem que você tem uma certa obrigação de responder a demandas dela, né, e é tudo muito imediato. Então, tipo, às vezes eu recebo os WhatsApps assim, mas qual que é o autor que trata disso? Ele é negro? Ou conceitos básicos mesmo, né? O que é, sei lá, racismo estrutural? O que é... e aí, eu achei que, né, estava acontecendo comigo no período específico, comecei a conversar com amigos e amigas negras e estão me dando conta que é uma coisa que, assim, tem acontecido de verdade com as pessoas negras e, no fundo, do meu ponto de vista, sobrecarrega de novo essas pessoas, porque é como se a gente tivesse a obrigação de formar, inclusive, as pessoas brancas o tempo inteiro, né? Então, tipo assim, a gente não tem sossego. A gente não tem sossego, nem no nosso momento de descanso.
a gente tem sossego. Enfim, não estou respondendo, nem quero colocar em nenhum tipo de dificuldade para quem elaborou a questão, nem sei quem elaborou a questão, mas é que me veio essa reflexão e eu queria compartilhar com vocês, né, que provavelmente, possivelmente, passam ou passaram por isso. Não, mas tá ótimo, porque as pessoas, independente de quem forem, elas estão aqui para ouvir a gente, né? E às vezes as pessoas brancas tomam inúmeras atitudes que às vezes elas nem compreendem, mas que é realmente importante, independente se for X ou Y, independente se for uma pergunta simples, elas precisam saber o que nos afeta. Então eu acho que é isso. Muito, 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 muito obrigado pela presença de vocês três. Eu não tenho nem palavras para descrever, foi uma troca incrível. Quero agradecer a todos que assistiram às lives hoje, só ontem, nos 3 dias. Agradecer o Centro Acadêmico, o Herbert Souza, por ter nos dado essa oportunidade incrível. E eu acho que é isso. Muito obrigada mesmo. Boa noite a todas e todos. E é isso, gente. Obrigado, viu? Tem só uma questão Claro. que eu queria falar. Queria só mandar um beijo para a pessoa que está comentando aqui, que é a Adelina, que está contando que ela foi ser alfabetizada só na fase adulta, né? Contou aqui no chat. Os comentários dela acabaram de aparecer, mas eu fiquei de olho aqui para mandar um beijo para ela e, né, dizer que ela falou aqui que só teve a oportunidade de fazer a universidade depois, né, das políticas públicas, né, da época do PT. Então, assim, tem essas pessoas que estão aqui nos vendo, né, e como a gente serve de referência, ou seja, olha aqui a importância, né, a resposta da live está aqui, a importância da representatividade, né. Nós, apesar de mais jovens, estamos sendo referências para essas pessoas mais jovens, mais velhas. É isso, né, no final das contas, a gente vê que a gente realmente precisa se unir, começar a se fortalecer e mostrar, né, que a gente está se unindo, né. Queria só mandar um beijo aqui para e para todo mundo, né? Para a Júlia também, o pessoal de EPP aí, a galera, e vamos nos encontrar mais vezes e até pessoalmente. Né? Por favor, obrigada. Já vai acontecer mesmo. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, gente. Valeu pela troca toda. Foi muito gostoso. Obrigada. Obrigada.